Boa noite, bem-vindos. A gente está abrindo agora o simpósio do Sinarge. Vamos começar a primeira palestra do Carlos Holanda, a seguir uma mesa que ele vai coordenar. A programação de hoje é bem compacta e bem interessante. E a gente amanhã, pela manhã, começa as demais palestras no hotel. Todos já têm endereço, estão devidamente inscritos. Então, a gente considera aberta agora, às 7 horas e 15 minutos, 19 horas e 15 minutos, pontualmente dentro do programa, está aberto o evento. Muito bem-vindos a todos que são do Rio, que vêm de fora, sejam muito bem acolhidos e aproveitem. Enjoy the journey. Ok? Apresenta o Carlos e a gente começa. Vou começar aqui embaixo. Pode apresentar o Carlos. Professor, doutor Carlos Holanda, trazendo astrologia para dentro da universidade. E só um aviso prático: quem fez inscrição hoje aqui, amanhã não precisa chegar às 8h30, tá? Pode chegar às 9 um pouquinho, tá? Porque já tá inscrito, ok? Então, com a palavra Carlos, abrindo mais um simpósio de astrologia, o 15º Simpósio de Astrologia do Rio de Janeiro, nacional, né? Oi, boa noite, já é noite. Gente, em primeiro lugar, aos amigos, os convidados que vieram de outros estados e de outros países, assim, me perdoem por enquanto, porque como eu vou palestrar, eu precisei me concentrar, não deu para falar com todo mundo, não deu para dar carinho para todo mundo. Mas amanhã estou livre e a gente vai poder conversar bastante. Muita coisa boa aí para a gente conspirar. Pois bem, esse título aqui, Astrologia, o Grande Elo, a convergência entre pensamento mágico e pensamento científico. Esse material eu comecei a pensar por dois motivos principais. Um deles é porque há muito tempo eu venho ficando cada vez mais insatisfeito com o modelo puramente diagnóstico e com que a gente lida com a astrologia, nós astrólogos, eu estou me incluindo aqui também. Com que a gente lida com a astrologia, quando ela é um saber tremendamente mais versátil, tremendamente mais aplicável. Olha, Mercúrio não está retrógrado, mas depois o Zé Maria vai explicar por que essas coisas esquisitas estão acontecendo. Se você tentou entrar no seu banco e o banco deu pau, Zé Maria explica. Mas a astrologia é um saber tremendamente mais aplicável, tremendamente mais versátil e muito, muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Não é pura e simplesmente você chegar e, olha, você tem isto na casa tal, com aspecto, com não sei o quê, e então o efeito é esse ponto final, né? Que é aquela velha história do sujeito que vai para o astrólogo e fala assim, olha, vê aí se eu vou casar. Não, está ferrado, né? Não é assim. Você pode desenvolver alguma coisa que você queira. Você pode e deve promover realidade. E o outro motivo é que a gente tem uma mania, né? Porque a gente vive do século XX para cá, a gente tem uma mania que eu não sei se é tão saudável assim, embora ela tenha a sua parcela de saúde, né? Que é achar que a astrologia tem que ser ciência para ser aceita. Olha, só assim as pessoas vão me respeitar, só assim eu vou ser levado a sério. Olha, para começo de conversa, para ser levado a sério, basta que você apresente resultados. Tá? Você não tem que ser cientista propriamente dito para você ser bom com astrologia, até porque ela é um saber completamente diferente e que eu não sei quando e se vai ser aceito pelo mundo acadêmico algum dia, porque para isso a astrologia teria que se modificar. A astrologia não, o mundo científico inteirinho teria que mudar o paradigma de pensamento que acontece desde o século XVIII para cá inteirinho. Isso vai ser meio difícil acontecer.
Mas isso não significa que a astrologia não tenha seu lado ciência. É claro que tem. A gente está careca de ver isso. Tá? Mas vamos começar a entender como é que a coisa funciona aqui. Olha só, a gente parte dessa primeira premissa aqui. Eu não estou gostando desse tablado aqui. Dá licença que eu vou baixar. Daqui a pouco eu volto. Senão eu levo tombo. Tem Mercúrio em peixe. Eu levo tombo à toa. Então, olha só. A gente começa a partir da seguinte premissa. Por que eu estou colocando a astrologia como uma espécie de ciência misturada com magia? O que é magia? A gente fala de magia no mundo acadêmico, no mundo científico hoje. Magia, você falar que o cara está pensando com pensamento mágico, é a mesma coisa que você condenar o sujeito a uma coisa pior do que o Hades, é o Tártaro, né? Você está mandando o cara para o Tártaro porque ele pensou em pensamento mágico. Não pensem vocês que a gente tem milhões e milhões de teorias suficientes para explicar o porquê a astrologia funciona. A gente não tem. Você fala, não, a estatística explica por quê. Não, a estatística não explica por quê. Ela corrobora o funcionamento. Ela diz, acontece não sei quantas vezes. Repete o padrão. Mas por quê? Aí você fala, teoria do universo holográfico. Teoria do universo holográfico é linda, maravilhosa, adoro, adoto, sensacional. Só que ela se você colocar isso diante de um cientista bem rigoroso, ele vai dizer, isso aí é pensamento mágico. Por que é pensamento mágico? Só para vocês terem uma ideia, o dia que vocês tiverem paciência, dá uma olhada no Google e pesquisa teoria do universo holográfico. Você vai ver simplesmente 3 princípios herméticos funcionando ali. O da correspondência, o do mentalismo e o da vibração. Tá? Esses princípios herméticos, que são o que norteiam a astrologia, são pura e simplesmente pensamento mágico. Com esse termo, eu estou chamando tudo aquilo que é pré-moderno. O que é pré-moderno? É tudo aquilo que veio antes da chamada revolução científica, que é esse negócio aqui, que vem acontecendo desde o século XVI, durante o Renascimento, no século XVII, vai se corroborar e recrudescer no século XVIII com o Iluminismo, no século XIX com o racionalismo, o cientificismo, enfim, vamos colocar tudo o que não é ciência racional, pura, etc., na lata do lixo. Tá? E a gente vai pegar tudo que é superstição da Idade Média e vai afastar do meio da ciência. Muito bem. É nesse período aí que o Morin de Villefranche, muita gente aqui conhece o Morin de Villefranche, todo mundo que vai estudar astrologia acaba tendo que estudar as regrinhas de Morin, não são poucas, são pelo menos 112. O Morin de Villefranche vem nessa época aqui, e para poder fazer com que a astrologia não perca, não decline tão depressa, ele vai produzir aquele grandíssimo, enorme volume chamado Astrologia Gallica, ou Gálica, se preferir. Né? E o que ele fez ali? Ele sistematizou a astrologia de tal modo que ele tirou todas as explicações alquímicas possíveis. Ele simplesmente fala assim, quando a coisa está ali, acontece isso aqui, ponto final. Tá? Isso é dar margem a uma cientificidade, é método, mas ainda assim não explica por quê. Ainda assim não explica. Olha só, quando ele faz isso, ele perde, ele passa um tempão antes do livro ser publicado. Se eu não me engano, o livro é publicado um bocado de tempo depois que ele morre, e a astrologia declina. Ela é banida das academias em 1666 por um outro Jean-Baptiste, que é o Colbert, o ministro da economia francês. Tinha que ser economista, né? Tinha que ser economista para fazer isso. A astrologia é banida do mundo acadêmico e entra naquele declínio que a gente conhece de 300 anos, até que no século XX, estudiosos franceses como Jean Hierro, né, começam a ressuscitar, começam a traduzir, né, o livro do Morin para o francês atual e começam a trazer de volta essa metodologia que ficou meio no ar. No mesmo período, tem um contraponto britânico, né, na Inglaterra e em outros países britânicos. Eles começam a trazer de volta, não vou aqui me aprofundar no como eles fizeram isso, mas eles começam a trazer de volta documentos alquímicos, documentos de astrólogos medievais, antigos, junto com documentos de ordens iniciáticas, como maçonaria, por exemplo. E aqui está o Alan Leo como exemplo. E começam a traduzir o sistema astrológico dentro dos sistemas mágicos que norteavam todo esse saber que é totalmente sincrético, né,
como um contraponto. Então você tem dois modelos que ficam brigando aqui na nossa cabeça o tempo todo. Esse que é pretensamente científico e esse aqui que é descaradamente mágico, tá? Escancaradamente. Muito bem. O que a gente tem aqui? Nós praticamos uma linguagem, não tem uma gramática, astrologia, é uma linguagem que, na verdade, é uma ciência misturada com magia e é um mito, que é pensamento mágico, pura e simplesmente, misturado com lógica. Tá? Exemplo, olha só, horas planetárias. Todo mundo já ouviu falar em horas planetárias? Muito bem, horas planetárias é aquela coisa que, inclusive, norteia o regente do ano. Aquela coisa, o regente para ano não funciona muito bem, não, mas tudo bem. Mas norteia a definição do regente do ano. É aquilo que se define pelo dia da semana, pela hora do dia, que vai dar, se atribui a essa hora uma qualidade referente ao planeta que governa aquela hora, correto? Tá. Precisa ter planeta no céu para nortear isso, na hora planetária? Não precisa. Isto é puro pensamento mágico. Aí você vai não utilizar mais as horas planetárias porque você quer ser científico. E entra aqui a astrologia horária. Todo mundo concorda? Quem conhece a astrologia horária concorda que a astrologia horária é um sistema extremamente racionalista, correto? É tão racionalista que chega a ser um porre de chato. E eu sei porque eu gosto da astrologia horária, gosto dessas coisas chatinhas, bem virginianas, bem detalhadinhas, cheias de método. O que não falta em astrologia horária é metodologia. Né? A ciência precisa de metodologia pra caramba e precisa de teoria. Só falta eu explicar por quê. Mas tem metodologia aberta, racionalistíssima. Vocês já repararam que mesmo William Lilly, que é uma referência na astrologia horária hoje para todo mundo que estuda isso no mundo, ele usava horas planetárias. Tá? Ele é o papa da astrologia horária moderna. Usava horas planetárias. Ele misturava pensamento mágico com aquela metodologia super rigorosa. Eu já dei uma palestra aqui no simpósio, aqui não, né? 2 anos atrás, sobre horas planetárias, demonstrando isso. Astrologia horária, com a metodologia usada hoje, misturando com horas planetárias. Funciona com uma beleza. Deu o exemplo na hora. Gente, como é que você pode dizer que aquele pensamento mágico não tem uma eficácia? A astrologia horária predispõe, eu vou colocar aqui uma tela já explicando isso, mas ela é a definição da qualidade de um momento. Como é que você pode dizer que uma coisa absolutamente abstrata, como a qualidade de um momento, tem qualidade, né? Um momento tem qualidade. Pois é, isso aí é pensar magicamente. Isto não é pensar nos moldes da ciência vigente hoje. Não é. Tá? Posso dizer isso com todas as letras, porque eu passei aqui 4 anos fazendo doutorado, levando pancada na cabeça de cético, me criticando de tudo quanto era jeito, tá? E eu mostrando para os caras que não era bem isso que eles estavam pensando. Tá? E a astrologia eletiva, que é um sistema de adequação das ações do indivíduo ao que a natureza oferece. É um sistema mágico racionalista, de construção de realidade. Para a gente ter uma ideia de como é que essa coisa funciona, uma brevíssima definição de magia, não vai abarcar tudo que ela pode fazer, mas é uma brevíssima. É um alinhamento, olha só, você pode fazer seu talismã à vontade. Tá? Você faz o seu talismã, pode fazer o seu despacho na esquina, você pode fazer uma ritualística na igreja, onde você quiser. Tá? Isso tudo pressupõe o pensamento mágico em uso. Mas não vai funcionar se você não alinhar a sua consciência, né, com os recursos pessoais e naturais que encontram, né, que buscam essas realidades que você almeja criar. Magia é produção de realidade. Tá? Tudo que a gente faz quando a gente procura um psicanalista é produzir ou desconstruir uma realidade. E psicanálise é chamada de ciência, mas os psicanalistas não se chamam tanto assim de cientistas. Perceberam uma coisa engraçada? Agora, olha só. Ela não é feita, você fazer um pantáculo, fazer um sigilo, fazer um talismã, não vai fazer, eu estou usando aqui 3. Isso não tem poder nenhum. O poder que tem aqui é o estado que isso me provoca. Essa que é a questão. É o estado que a coisa, o ato em si, provoca na tua consciência, e quando você faz isso, você altera 1 milímetrozinho que seja, e as mudanças são astronômicas ao longo do tempo. Essa que é a grande questão. Agora, vocês estão vendo isso aqui, tudo sério a beça, né? Tem mais uma tela bem séria, mas vamos ver o que vai acontecer, porque eu fiz questão de produzir um estado aqui. Vamos ver se o estado vai ser produzido.
Olha só, tem 2 exercícios aqui para produzir estado, e no final a gente vai jogar tarô. Tá? Eu vou jogar tarô com astrologia horária. Vocês vão ver como é que um conversa com o outro e um não é melhor que o outro. Não tem essa história de, eu prefiro. Aliás, clientes meus adoram, né? Joga tarô porque eu gosto mais de tarô, porque tarô é melhor. É melhor para quê? Não sei, mas é melhor. Né? Então faz astrologia, porque a astrologia é mais científica. Científica como? Também não sei. Né? Então, não tem melhor. É um sistema ao qual você se adequa. Não tem essa coisa de ser melhor. É como você usa o sistema. Então, olha só. Por que eu estou chamando aqui isso de métodos mais nitidamente mágicos, mágico-racionais? Porque é isso que eles são. A astrologia horária é uma arte oracular. Desde quando ciência é oracular? Tá? Nem a meteorologia, aliás, economista erra pra caramba, né? Nem isso é oracular, não tem como. A qualidade de um momento e seus desdobramentos. A astrologia eletiva é a sua adequação a um momento e as suas qualidades, a adequação das suas intenções a esse momento e vice-versa. E a produção de realidades a partir de promoção de consciência, tem que promover consciência, você tem que se desenvolver naquele intento. Né? Por que você faz uma astrologia eletiva? Todo mundo aqui sabe o que é astrologia eletiva, né? Mas se não sabe, olha só, eu vou projetar um momento adequado para você realizar uma coisa da melhor maneira. Pimba. Tá? Você vai eleger um momento adequado. Beleza. Isso aí, essas 2 astrologias são, pasmem, mais antigas até do que a Grécia. São sumerianas. Isso aí é mais antigo que a avó das avós. Tá? Você tem que promover consciência, você vai produzir percepção das relações entre você e as situações que você quer produzir. Então você tem que se mover, você tem que mudar seu comportamento, mesmo com uma astrologia eletiva. Eu quero vencer uma competição. Então, primeiro, treina. Tá? Segundo, confia no seu taco. Olha só, você já está mudando, você está muito inseguro, está morrendo de medo, você já tem que pensar em Marte, você tem que virar Marte. Você tem que competir, você tem que confiar mais, mesmo que você não seja o melhor, mas você tem que achar que é. Então, você já tem que começar a alterar a sua consciência. É promoção de intenções, você tem que planejar. Você elencar um momento significa que você está planejando aquele momento, ou não? Não é isso? Pois é. Você tem que planejar, estabelecer metas, descrever as metas. Isso tudo está no nível racional, mas, ao mesmo tempo, é você se adequando à questão que você quer. E, por último, é a promoção de ações, que são os atos, contatos, usos, aplicações e continuidade. Legal. Sabe o que se chama isso? Magia. De novo, eu vou repetir isso várias vezes. Por quê? Quando você imagina alguma coisa, tudo isso que você está fazendo é imaginação. Concordam comigo? Tudo que a gente está fazendo ali antes do último das ações está aqui. Aliás, não está nem aqui, está em algum lugar que você acessa por aqui. Tá? É imaginação pura, não existe. Número, matemática, não existe. Olha só que loucura. Número é a coisa mais maluca que você possa imaginar, que você possa conceber, porque é aquela coisa que não existe funciona. Aquela coisa que você aplica pela lógica dela, ela tem resultado, e agora? Mas número não existe, é um conceito. Essas coisas todas são conceitos. Só que você, para poder botar aqui embaixo, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa concreta. Então é imaginar e agir, fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Esse é o princípio de toda a magia. E, pasmem, este é o princípio da ciência. É projetar e você aplicar. Tá? Só que a gente parte dos 7 princípios herméticos. Nada mais do que pensamento mágico. Ó, eu imaginei que a ação e a reação fosse um pouquinho mais tardia, mas já vi que o negócio causa impacto mesmo. Pois é. Vocês estão vendo isso aí, né? Assim, por uma fração de segundo, todo mundo falou assim, caraca, beijo. Pois é. Aí o cérebro, todo mundo é inteligente, chegou e, olha, não é beijo. Foi um paparazzi, aliás, tem um paparazzi ali no fundo, né? Foi um paparazzi que chegou, esperou o ângulo, pegou o ângulo certo, esperou o momento certo, na hora que eles foram falar um segredinho, pimba, beijinho. Né? Mas não adianta, o seu sistema perceptivo inteirinho gritou beijo. Não adianta, você não pode escapar disso. Tá? Criou um estado, né?
Alguma coisa meio errada, né? Porque se aquela primeira imagem você já conseguiu raciocinar, essa daqui, pô, o que está acontecendo, né? Pois é, aqui você já começa a perguntar qual é o O do Borogodó da Dilma. O que ela tem que eu não tenho? Se bem que ela só está pegando bagulhão, né? Então... Mas vai. A Angela Merkel está morrendo de ciúme, não tá? Sabe por que vocês estão rindo? Vou dizer já, vai. Ninguém riu muito desse, né? Porque o cara é feio mesmo, né? Vai. Pois é. Sabe por que vocês estão rindo? Porque dentro da cabeça de vocês está brigando feio o racional e o instintivo. Tem uma briga severíssima na cabeça e em todas as suas percepções estão brigando contra o que você está racionalizando. Porque não adianta. O teu senso, todos os canais perceptivos que pegam aquilo ali estão gritando uma outra coisa que você não... Poxa, não é possível, é beijo. E é beijo para todo lado, né? Todo mundo. Só bagulhão. Agora, só bagulhão. E eu ia perguntar isso, a conjugação de imagens anteriores promover um certo estado de ânimo? Pelo jeito, sim. Promover um certo estado de ânimo. É exatamente isso que a gente faz, só que isso aqui é só uma ínfima, muito ínfima parte do que um procedimento chamado de... Eu vou chamar de mágico porque é a linguagem que eu estou usando, mas qualquer procedimento tido como científico que mexe com o estado de consciência provoca alguma alteração. Isso aqui só provocou a alteração do riso. Outros elementos provocam alterações tremendamente mais fortes, mais severas. Mudam processos de realidades, no plural. São múltiplas. A realidade é uma coisa muito mais complexa. E aí, é o que a gente viu ali. O efeito dos símbolos, da semiótica à hermenêutica. Para que os símbolos com suas... Vou ler rapidinho, né? Para que os símbolos com suas mensagens condensadas atinjam o repertório daqueles que os recebem, vocês, é preciso haver um ou ambos dos fatores abaixo. Primeiro, uma educação prévia quanto àqueles símbolos. Vocês não precisam ser educados para dar beijinho, né? Mas para ler alguma coisa precisa. Para ler código precisa. Segundo, se os códigos acessíveis à cultura, né, a qual pertence o receptor, se há esses códigos, sim, há. Aquelas posições representam para todos nós beijinho na boca, né? Pois é, as mensagens atingem o receptor de modo direto ou sutil e muitas vezes por via subliminar. É aí que mora o perigo, é onde está o processo ligado à propaganda, à marca, ao design e ao marketing. Que é o mesmo, gente, isso aqui já existe desde que o mundo é mundo, desde que o primeiro ser humano aprendeu a escrever alguma coisa naquelas tablitas cuneiformes, isso é que a gente acha, né, que isso foram as tablitas, porque deve ter tido coisa antes. A gente já tem um desdobramento de significado, porque os glifos que a gente conhece astrológicos são marcas, igualzinho a logo, né? Aliás, dizer logomarca está errado, mas são marcas. São condensações de elementos diferentes, não só caráter gráfico, que por significarem coisas diferentes numa coisa só, promovem ações características daquela coisa, que só servem para aquela síntese. É uma terceira coisa, ou, aproveitando o título, uma terceira força, né? Sintetizam mensagens complexas, só que a gente já falou, né, mas as marcas são glifos, e glifos são ideias condensadas, que acionam recursos internos que correspondem às ações e estados que elas suscitam. E aí, se ainda duvida, dá uma olhada nisso aí e vê o que isso aqui apresenta. Olha só, essa é a marca do Bradesco. Até aí você só está reconhecendo um banco. Não, não estou fazendo propaganda de banco. O que acontece é que, dentro desse negócio, está cheio de mensagem subliminar. Você está vendo aqui duas linhas verticais que apresentam a ideia de elevação, que também tem alguma semelhança com aqueles gráficos estatísticos de crescimento. Tá? Você está vendo aqui essas duas garras aqui, quem gosta de astrologia vai pensar logo no câncer, né? No signo de câncer, mas não é só isso, não. Você está vendo, na verdade, é uma árvore. A marca do Bradesco é uma árvore, essa aqui, então, é uma árvore dentro de uma gota, né? É uma árvore que tem aqui a sua copa bem frondosa, a árvore pressupõe raízes, raízes pressupõem enraizamento, enraizamento, segurança, estabilidade, crescimento, a árvore cresce.
né? Crescimento. A copa, abrigo. Não sei se vocês perceberam uma outra coisa. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, olha isso aqui. Não é bem uma lua. Tem a lua porque a gente reconhece, mas por trás tem uma outra coisa que está lá atrás, bem subliminar mesmo. É a bola da bandeira do Brasil. É o céu da bandeira do Brasil. Está aqui a circunferência quase, né? Não está feita. E aqui a faixa de ordem e progresso. E com isso, eu estou assentando você. Abra a conta no Bradesco, você é patriota, você se enraiza, você tem segurança, você tem estabilidade. Tudo isso ele está dizendo. E é assim que vai acontecer também com o consumidor da Ferrari, cuja marca é um escudo, que já pressupõe aquela coisa da escuderia, da equipe, também o que acontece com o time de futebol, mas também tem um cavalo ali, mas não é um cavalo qualquer. Quem conhece a marca da Ferrari? Levanta o braço aí. Pois é, a maioria conhece. Tem um cavalinho ali empinado, não tem? Empinando. Não é um cavalinho qualquer. Primeiro que a marca da Ferrari é tão vibrante quanto essa, um vermelhão assim, né? Que já te sugere movimento. Segundo que aquele cavalinho é um garanhão. Para que serve um garanhão? Pois é. Pois é. Então, o cavalo ali que pressupõe a ideia de potência, velocidade, também tem a ideia de outro tipo de potência. Quem compra aquilo está se identificando com esta potência também. Vamos supor que você tenha 600 anos de idade e comprou uma Ferrari, né? Tá cheio de menininho em volta. Muito mais fácil. Tá? É uma maneira de você dizer ao mundo que você tem potência também. Tá? Isso é pensamento mágico em ação, travestido de modelos científicos. Carta de tarô, gente. A carta de tarô é uma das melhores e mais fantásticas condensações de símbolos que existem. São os melhores glifos. Cada uma dessas cartas aqui é um livro inteiro. Eu nem vou parar muito tempo aqui, não. Mas só para vocês verem aqui como é que na temperança, no universo, e aqui no Crowley é a arte, né? Mas no universo e no 10 de ouros, você vai ver os glifos astrológicos mesclados a glifos alquímicos e a outros códigos cromáticos e códigos. Não para nunca mais. Só que você não fica com aquele padrão estático paradão. Você vai pegar um padrão que é estático, combinado. Ele em si, padrão, já é coisa aberta para você entender, para te transformar. Tem gente que faz meditação com carta de tarô e funciona. O cara fica doidão. O do Crowley, então, é para ficar doidão. Fica, né, doidão e bem. Né? É como você fazer respiração de renascimento. Quem já fez renascimento vai entender como é que funciona. Eu, quando acabei de fazer o meu, eu saí rindo, parecia que eu tinha fumado um treco, né? E vendo coisas. Aí o terapeuta falou, poxa, você está esquisito, porque todo mundo chora. Eu comecei a gargalhar. Mas, em geral, você altera, você sai tontão, só respirando, não bebeu nada, não tomou nada. E dá para você fazer isso com isso aqui. Porque isso aqui é glifo, isso aí é a mesma coisa que pantáculo. Dá para fazer talismã com esse treco. Isso aqui é forte aberto, vocês não têm ideia do que isso aqui é. É alteração de estado de consciência. Basta que você saiba usar do jeito certo, na hora certa, com a ritualística correta. Não adianta você fazer a coisa e legal. Eu tenho um pantáculo de Júpiter, estou protegido. Não está. Tá? Categoricamente não está. Que você tem que fazer a coisa mentalizando e colocando no papel. Você tem que trazer a imaginação para o chão. É assim que funciona. O princípio da teurgia, da magia é esse. E agora, você vê aqui, Sagitário na temperança, Saturno no universo, Mercúrio em Virgem no 10 de ouros. Cada tarô é uma coisa. Depois o Ney Naif vai começar a me xingar aqui. Mas cada tarô é uma coisa. Ele vai me xingar. Ele já até falou que vai. Ó. Fez aquela cara. Mas cada tarô é uma coisa, cada tarô é um código. Mesmo assim, é glifo. É uma síntese de saberes. E vocês repararam que é uma síntese de saberes astrológicos que partem da mesma estrutura. Essa que é a grande questão. Por que não pode ser uma coisa melhor do que a outra? Porque a estrutura, o esqueleto é simplesmente o mesmo. É a consideração de uma estrutura celeste, mítica. Se você ainda duvida que isso aqui é mítico, por favor, né? Esse céu existe, por acaso? Isso aqui não existe. Isso aqui é a Terra no centro, com planetas concêntricos, como se fosse uma cebola. Essa coisa não é real, mas ela é real. Ela é real aqui. E essa mesma estrutura norteia, pasmem, praticamente todas, eu não sei se todas, porque eu não conheço todas, mas praticamente todas as culturas modernas e arcaicas que você possa imaginar. Índio, xamã, homem renascentista, homem de tudo quanto é época, vai ter essa concepção de cosmo em níveis, em camadas. E
Hoje, dentro daquele modelo que é sincretizado, que é retraduzido, que é trazido de volta e misturado, né, mesclado pelas ordens iniciáticas, sobretudo as britânicas, né, o cara vai colocar as cartas do tarô e outros sistemas divinatórios nas mesmas linhas de correspondência. As coisas vão corresponder entre si. Se vocês, quem está acostumado a ler tarô, a estudar o tarô, vai ver que as cartas, muitas vezes, são associadas aos caminhos da árvore da vida na Kabbalah. Tá? São os galhos da árvore. E essa mitologia da árvore está presente em tudo quanto é cultura, que é basicamente a mesma. Né? Todos os sistemas cosmológicos que norteiam essas coisas são o mesmo. A astrologia é o elo disso tudo. Não é que a astrologia que a gente conhece, não. É o sistema cosmológico que embasa a astrologia, que é o elo disso tudo. Por isso que eu chamei a astrologia o grande elo, porque tudo isso aí acaba sendo astronômico-astrológico. É cosmológico, para melhor dizer. Aí você fala assim, então ela é mágica na origem científica agora? Olha, ela já era científica, se você quiser chamar assim, desde os sumérios. Ou você acha que o sistema sexagesimal deles, era uma coisa assim que eles inspiraram divinamente? É muito mais fácil eles terem feito a coisa por experiência e erro, é tudo empírico. É colocar em prática, errar pra caramba até conseguir acertar. E sistema sexagesimal é uma matemática horrivelmente complexa. Como é que esses caras chegaram a isso? Eles foram inspirados por Deus? Alguns vão querer dizer que sim. Mas é muito mais fácil você pensar que esse sistema não surgiu instantaneamente, que ele surgiu ao longo de um processo enorme, de uma longuíssima duração, que remonta aos períodos paleo e neolítico. Xamã. Tá? O período paleo e neolítico. É o momento em que o cara começa a construir a astrologia, está dentro das cavernas, quando o cara começa a fazer aquelas pinturas em Lascaux, por exemplo. Se você ainda duvida, você acha que eu estou inventando essa maluquice? Pois é, então dá uma olhada no zodíaco. Gente. O que é o zodíaco? O zodíaco não passa de representações de caça e de plantio. Tá? No período paleolítico, você tem a figura do caçador-coletor. Esses arquétipos que a gente tem da figura do caçador, né? Você vai ver o caçador no leão. Até a figura, a constelação do Hércules, que se veste com a couraça do leão de Nemeia, do Órion, que tem uma pele de leão aqui no braço, enquanto ele segura uma clava, as representações são sempre essas. É o mesmo caçador, é o cara que vai se iniciar no meio do deserto, cair no pau com a besta fera e trazer de volta e falar, galera, e depois vai contar uma história em volta da fogueira, né, que é leonino. Então, pois é, galera, fui eu, né? Pois é, mas vai fazer. É assim que o mito é criado. O arquétipo é um processo repetitivo que foi se formando, você não tem nem como datar uma coisa dessa. Então as partes, por exemplo, Áries, Leão, Sagitário, e além dos signos de água, são representações da caça e da pesca. O Câncer era até um pouquinho mais o sedentarismo agrícola também, junto, né? Mas os de terra são precisamente o período neolítico, quando o ser humano, as sociedades começam a se juntar, parar, plantar e produzir cidades. É exatamente isso. Então o zodíaco nada mais é do que um negócio que é transmitido, o zodíaco e todo aquele conhecimento que antes da escrita já existia, nada mais são do que conhecimentos transmitidos oralmente. É tradição oral. Você acha que quando os caras descobriram ou desenvolveram a escrita, a tradição oral acabou? Claro que não, tem tradição oral até hoje, até mesmo na Kabbalah. A Kabbalah hoje é transmitida por livros, vídeos, etc., mas tem um cara para te falar. Não adianta você só ler. Você só vai... Por quê? Porque a subjetividade do negócio ela é completamente única. É como você fazer um mapa. O mapa está cheio de padrões repetitivos. É como você fazer uma tirada de tarô. Está cheio de padrão repetitivo ali, mas aquele monte de padrões repetitivos, quando se juntam, não é mais um padrão repetitivo, é uma coisa indiscutivelmente singular. É uma coisa só, e acabou. Só tem aquele jeito, e nunca vai ser igual quando você fizer de novo. Tá? Mesmo o seu mapa de nascimento, quando for reinterpretado, alguma coisa se desenvolveu, mesmo que você não saia da base que você tem. Isso aqui é só para mostrar como é que diferentes culturas e diferentes sistemas têm a mesma estrutura. Isso aqui é yoga, budismo, hermetismo, cabala,
Tudo que você pode imaginar está aqui na mesma estrutura de universo, na mesma hierarquia. Isso aqui é um modelo teosófico de reinterpretação do sistema budista, acho que é tibetano, se não me engano. O Logos aqui equivale àquela parte que está acima de Keter, que é a coroa na árvore da vida. Bom, a gente até tem a palestra aqui, vai ter a palestra do Otávio Azevedo, entre outras tão boas quanto, sobre terapia vertical, né? Ele chama de terapia vertical, eu vou usar ele como referência porque é muito bom o material. Terapias verticais, as abordagens verticais são abordagens que lidam com o sistema de correspondência, aqui assim como em cima, é embaixo. E tudo isso nada mais é do que a potencialização daquelas negociações todas que eu estava falando antes, né? Os sigilum, isso aqui é o famoso pantáculo de Júpiter. Alguém conhece? Quem conhece? Levanta a mão aí para mim. Olha, pouquíssimas pessoas, viu? Você vê como é que a gente está pouco versado numa coisa que era tão frequente até o Renascimento. No Renascimento, então, a gente começou a perder isso, desde o declínio da astrologia. O pensamento mágico começou a ser afastado, mas isso aqui é uma das bases principais para você promover realidade. E não adianta você copiar isso aqui não, viu? Porque isso aqui é só de uma sequência, e tem que fazer ele em azul, tem que mentalizar coisas jupiterianas, tem que fazer a coisa direitinho, tá? Para poder funcionar e dar efeito. Dá efeito, tá? É no tempo, tem efeito, gente. Tem efeito, eu já fiz coisa que leva 5 minutos para acontecer e já fiz coisa que leva 2 anos. Mas acontece. Isso aqui, claro que eu dizendo assim, não passa de um desafio para vocês fazerem também. Mas tem curso para isso. Aliás, eu vou dar um curso ano que vem disso aí. Aproveita, é o jabá. Então a gente une uma disciplina que coordena várias realidades com as quais a Cabala também faz isso. Bom, isso aqui já está no final, a gente vai fazer aquela tiradinha de tarô aqui, depois eu vou pegar um voluntário forçado, né, alguém que queira sofrer aqui, mas é para tirar uma tirada coletiva, não vou interpretar mapa de ninguém, não. E a gente, com o modelo científico atual, com a premissa comportamental psicológica, de behaviorista, psicológica, psicanalítica, seja o que for, você está fazendo o quê? Primeiro você está promovendo autoconhecimento, você está buscando modificar padrões, inclusive os de autossabotagem, que é uma coisa ótima para ser abordada na leitura astrológica, porque o que a gente mais faz nesta vida é se autossabotar, né? Os virginianos que o digam. Sabe mais do que todo mundo e não move uma palha para fazer um negócio, mesmo sabendo pra caramba, né, dona Cristina? Pois é, né? Ficou lá no cantinho se escondendo, mas não adianta, eu vou botar você em evidência. Pois é, malvado. E você fazer terapias, você buscar razões inconscientes para isso, você está acessando um elemento imaginário. Você fazer, o lado B aqui, a premissa antiga, medieval e moderna, que é o gerência, astrologia, jamais foi uma coisa para prever e determinar futuro, jamais, nunca vai ser. Ela é um processo gerenciador da sua vida atual e do que você espera experimentar. Nunca foi. Você acha que o sacerdote sumeriano chegava para o rei e falava assim, meu rei, olha só, você está ferrado porque vem um guerreiro mortal ali no horizonte, Marte está no horizonte despontando. Então é melhor se suicidar porque não tem mais jeito. Você chegar na consulta astrológica e falar aquilo que eu falei lá no começo. Vou casar? Não, está ferrado. Né? Ou então, vê aí se eu vou ter sucesso. Não é melhor dar um tiro na cabeça. Não é isso. É gerenciamento. É como você se adequa para produzir aquela realidade. Sempre foi isso. Sempre foi isso. Então, olha, até botei um exemplozinho aqui. Você vai ter um chefe saturnino, né? Você está gerenciando o seu relacionamento com aquele chefe. Como é que você encanta, como é que você dialoga com o chefe saturnino? Você não tem que ficar fazendo frufru, você não pode puxar saco. Se você puxar saco do chefe saturnino, ele vai olhar para você. Se for escorpião, então, ele vai olhar com você com uma desconfiança danada. Você não pode fazer isso. Você tem que mostrar empenho, mostrar resultado, mostrar que você pode ficar a noite sem dormir, se for o caso. Se você tiver um chefe marcial e você querer competir com um cara, você está ferrado. Ele vai ser até desleal se ele se sentir ameaçado. Não pode fazer isso. Tá? É gerenciamento. Agora, a premissa mágica é a negociação com as duas coisas. O lado imaginário, que é o lado... Eu estou chamando de imaginário, inclusive, o que a gente chama de inconsciente, porque tudo, a imaginação é a realidade. Você não tem nenhuma coisa aqui que não seja algo produzido antes na imaginação. Não tem. Aliás, você não vê e não experimenta a realidade pura e simples. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Como é que é isso? No momento em que você experimenta uma realidade, que a realidade se impõe para você,
uma delas, se impõe para você, e você passa a tentar dar alguma inteligibilidade a ela, procura algum código de reconhecimento, você está simbolizando. No momento que você faz isso, acabou o elemento real. Você tem simplesmente uma interpretação dela. Tá? E é assim que a coisa funciona. A premissa mágica é uma negociação com os dois itens, que você vai ter o contato, vocês viram ali o pantáculo de Júpiter, né? Você vai ter o contato por meio de mantra e yantra. Traduzindo em termos mais leigos, mantra e yantra é a mistura de som, né, que é o om, pode ser uma oração, pode ser alguma coisa falada, escrita, pensada junto, com a imagem, com o gestual, ou seja, algo que parte daqui, sai da imaginação e é colocada, nem que seja no papel, como forma de ação. É trazer o intangível ao tangível. Tá? Essa é a premissa mágica, que vai fazer exatamente isso aqui, que os dois itens anteriores fizeram. Essa aqui é a definição de um historiador da ciência, Stuart Clark. Olha que coisa legal. Olha como é que o meio acadêmico está se modificando aos pouquinhos, com muita pancadaria, mas está. Magia como meio de efetivamente conhecer a natureza. É um sistema cognitivo. Tudo, na realidade, é informação. Você pode até pensar que não haja qualquer outra coisa que não seja informação, mas tudo, até mesmo como as moléculas se formam, luz, matéria e energia, são formas de informação. Provisoriamente, e como bom cientista, provisoriamente, o Mercúrio não está retrógrado. Provisoriamente, a gente pode dizer, até onde a gente sabe, que a realidade inteirinha é composta por informações. E o que é muito legal, porque isso faz com que a realidade, ou as realidades, se recombinem infinitamente. Isso aqui é bacana pra caramba, porque simplesmente a realidade vai ser múltipla e vai ser sempre novidade. Ela vai ser sempre recombinável. Olha, ele ainda coloca esse tema aqui, revolução científica e ceticismo não foram uma vitória do conhecimento sobre ignorância, sobre aquilo que a gente considera como pré-moderno, mas é um conhecimento da natureza segundo regras diferentes. E aí olha que legal que ele fala, né? Até chegar a esse ponto, a demonologia funcionou tão bem quanto qualquer outro ramo da física. E um historiador da ciência falando isso, parece importante descobrir como isso acontecia. É uma perspectiva bem animadora para quem quer pesquisar isso fora do meio, do gueto em que a gente foi colocado nesses 300, 400 anos. Está terminando. Há pouco tempo atrás, você colocar astrologia numa dissertação de mestrado, na tese de doutorado, era pedir para ser assassinado, né? Agora não. Bom, agora eu vou pegar aqui um voluntário forçado para a gente fazer uma demonstraçãozinha, né, que, o que é legal, eu não tive nem como planejar esta demonstraçãozinha, vai ser totalmente aleatória. Primeiro porque eu não tive como calcular exatamente o tempo que eu ia levar. Eu sabia que ia levar perto de 45, 50 minutos, mas eu não tive como calcular exatamente em que minuto eu ia terminar. Então eu já sei que o mapa eu não posso controlar. Esse mapa que vai aparecer aqui agora eu não posso controlar. E eu muito menos ainda vou poder controlar a tirada de tarô que vai ter. Agora, sabe o que é legal? Há redundâncias, a astrologia, né, ou melhor, os sistemas simbólicos são artes de redundância, de reiterações. Na medida em que você vê o mapa astrológico, que eu vou tirar aqui, tem que observar e depois eu vou ter que fechar para poder mostrar as cartas que eu vou filmar aqui. E observa as redundâncias, as ênfases que o mapa tem. Depois olha para as cartas de tarô, que eu, repito, não vou ter controle sobre elas, quem vai tirar são a outra pessoa. Vocês vão ver que os símbolos são incrivelmente parecidos com a ênfase que aparece ali. Agora, eu trouxe um baralho de tarô, está aqui, vou tirar aqui, que é diferente do que a maioria conhece. Esse aqui é o tarô cabalístico. Vocês estão vendo que não tem nem desenho, né? Ele só tem gráficos, que é a árvore da vida, mais ou menos esquematizada, com desenhos de glifos de planetas. Só. É até para facilitar. Mas o significado das cartas é basicamente o mesmo. Bom, então, quem quer tirar a carta aqui para mim? Olha, levantou a mão primeiro. A Ariana, né? Só pode ser. Só pode ser a Ariana. Não é para deixar.
Aí, primeira coisa. Até é bom para o pessoal começar a conhecer o AstroGold, né? Eu vou abrir aqui o mapa do momento. Esse já é, não é o mapa do momento, já abri ele agora, rapidamente. O trânsito de agora, é isso. Já corrigiu o horário de verão, tá certo. Ó, isso aqui é o mapa do momento, é o que está acontecendo agora, já com a correção de horário de verão bonitinho. Ascendente em Gêmeos, vai embaralhando aqui para mim, por favor. Vem aqui, ó, vem, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui, vem aqui, fica bonitinho. Sobe aqui, vai ficar bonito, assim, evidente. Né? Embaralhe como você quiser, do seu jeito. Parece até show de prestidigitação, não é não? Tem uma auxiliar, uma bela auxiliar. Do jeito que você quiser, pode ficar à vontade. Ascendente em Gêmeos, Lua e Júpiter em Câncer, ainda tem uma conjunção bem larga, mas tem, né? É o Sol em Sagitário. Enfim, dá para vocês perceberem, quem está acostumado a ler mapa, vai ver onde é que estão as ênfases, né? Agora eu vou me arriscar, vamos ver o que vai acontecer, porque eu mesmo não sei. Mas eu fiz esse teste muitas vezes em consultas, e eu fiz esse teste com a possibilidade desse mapa em casa. Funcionou, que foi uma beleza. Vamos ver se vai funcionar aqui. Em geral funciona, vamos ver. Agora, está embaralhadinho? Então, ó, você tira aí 3 cartas. Todo mundo memorizou mais ou menos o que tem ali? Está mais ou menos memorizado, certo? As ênfases, né, os pontos mais... Assim, isso chama muita atenção, né? Aí eu sacudi o negócio aqui. Vamos ver, voltar. Chega um pouquinho pro lado para poder filmar. O Dmitry Camiloto vai apresentar, junto com a Informática, uma palestra que eu considero uma das mais sensacionais que eu já vi. Né, de alinhamento energético, que é uma terapia. Você não pode pensar, né, com uma coisa que você tem que pensar, que é a astrologia. Obrigado. Muito bem, gente. Está feita a demonstração, não dá para aprofundar muito mais agora. Eu agradeço muito a presença. Até a próxima. Gente, agora finalmente, deixando de ser palestrante e voltando a ser organizador de evento, agora, daqui a 15 minutinhos, vai começar a nossa mesa aqui com o Ney Naif, com o Valdemar Falcão e com o Glaucio Costa. É muito bom, gente. É muito bom. Vai ter um café, aproveitem o café, tá? E depois venham usufruir dessas 3 criaturas maravilhosas. Então vamos dar continuidade ao simpósio, ao pré-simpósio. Teremos uma mesa de debate com essas feras aqui. O Ney chegou. Ney Naif já está aí, né? Há muito tempo. Então tem que chamar ele. Eu vou lá chamar ele, tá? Ney Naif, para de comer e venha. Alô, alô. Esse aqui tá legal. Alô, alô, alô. Alô. Opa, olha a elegância do homem. Onde você achar mais gostoso. Tá tudo bem. Pega um copinho, dá um copinho pra ele aí. Isso. Dá mais um que ele tem. Ó. Descobriram mais um exoplanet aqui. Gente, vamos dar início aqui à nossa mesa redonda, que é astrologia, simbolismo e a jornada da alma. E aqui eu fiquei encarregado de, entre aspas, presidir a mesa, né, de monitorar a mesa, mediar a mesa, que não precisa mediar, na verdade, né, até porque todo mundo aqui tem saberes muito próximos, correlatos mesmo, que aparentemente diferentes. E eu escolhi, eu também, essa mesa quem escolheu assim eu insisti entre o grupo, porque no Sinage a gente faz as coisas
sempre é tudo votado, né? A gente não decide nada sozinho. Mas eu pedi assim, por favor, deixa eu escolher essa mesa, porque eu vou escolher cabeças que têm interseções incríveis para fazer. E eu gostaria muito de que elas prolongassem um pouco do que eu vou falar no início e que essas cabeças, eles aproveitassem isso como um gancho para poder desenvolver o que eles já sabem mais do que todo mundo, né? Então, aqui com vocês, o Glaucio Costa, que é astrólogo, tarólogo, necromante, né, macumbeiro, faz tudo, ele é astrólogo védico. O Glaucio é um dos melhores astrólogos que trabalha com astrologia védica, né, que a gente conhece aqui, o Mazinho também, há muitos anos, e ele já deu palestra no Sinarge. Enfim, é uma figura de muita importância aqui, né, nesse campo, que, sabendo que a astrologia védica é um sistema tão aparentemente diferente do sistema ocidental, como é que a gente faz para chegar às mesmas conclusões? Isso é que é mais engraçado. A gente chega às mesmas conclusões com sistemas diferentes. O Mazinho Valdemar Falcão, astrólogo há 450 anos. 451. 51, já me corrigiu, não adianta, eu nunca acerto. Autor de um livro que é best-seller, O Encontro com Médiuns Notáveis, faz astrologia, está o tempo todo com uma casa 9 violentissimamente povoada, né, o tempo todo participando de situações espiritualistas, religiosas, voltado para o estudo superior de simbolismo, há milhões de anos fazendo isso, é um irmão querido. O Ney Naif é simplesmente uma das maiores autoridades de tarô que eu já vi na minha vida. Eu estudei um pedaço da obra dele para fazer algumas citações na minha tese de doutorado, para vocês terem uma ideia como é que esse cara aqui tem. Não, eu já citei você em nota de rodapé e tudo lá. Ney Naif falou, Ney Naif não diz, Ney Naif não mandou, então não pode. Então é outra criatura aqui importantíssima para a gente fazer esse diálogo. Até porque, como eu mencionei a beça tarô aqui nessa palestra anterior, ele vai poder aprofundar muito, muito melhor do que eu o tema. Tá? Então, vou passar aqui a bola. Quem gostaria de falar primeiro? Acho que é o mais velho que sou eu. Mais velho é você, 451 anos. Então, o homem de 451, o Valdemar Falcão. Eu estou adorando essa história de ter virado idoso, porque fura fila no banco, tem lugar especial para estacionar o carro. É bom demais fazer 60 anos. 61 já. Bom, para justificar a minha pequena explanação aqui, eu, quando estava vindo para cá, me lembrei de uma história acontecida com um guru indiano que estava fazendo um workshop, isso lá na Índia mesmo, e um casal de brasileiros que estava participando desse evento, de repente precisou sair para atender um telefonema de urgência e foram se desculpar com ele. Disseram, nós vamos ter que ir até a cidade porque tem um telefonema de emergência para fazer e tal. E ele disse uma coisa muito simples, ele disse assim, não se preocupem não, quando vocês voltarem eu vou estar falando da mesma coisa. Então eu vou falar da mesma coisa que tem sido a minha linha de pesquisa dentro da astrologia, nessa correlação com a espiritualidade, e que isso foi, digamos, de alguma maneira organizado no livro que o Carlinhos acabou de citar, o Encontros com Médiuns Notáveis. Então eu trouxe só 3 exemplos para vocês de mapas astrais de pessoas que a parapsicologia chama de paranormais, só para a gente ver algumas características. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que apertar. E depois? E aí, para cima e para baixo. Para baixo? Aqui, ó. Esse talvez tenha sido o mais público dos 6 médiuns notáveis cujas histórias eu conto no meu livro, que era o Lorival de Freitas, que era conhecido também como Nero, porque dizia que o Nero era um dos espíritos que o assessorava nas suas cirurgias. E ele contestava aquela história que Nero tocou fogo em Roma. Ele dizia que não era nada disso, que o Nero foi só o maior pederasta da história do Império Romano, mas que ele não tacou fogo em Roma, não. Lorival era uma figura muito peculiar,
porque ele passou por uma espécie de uma prova numa fundação inglesa que pesquisava paranormais. Eles arrecadaram paranormais do mundo inteiro, levaram para Londres e fizeram uma série de testes com cada um deles, e de acordo com a aptidão que foi levantada nesses testes, 4 passaram nessa peneira final, entre os quais ele. Eram ele, um belga, um filipino e um russo. E esses foram contratados por essa fundação inglesa, com contrato, com salário, com intérprete e com uma obrigação, um compromisso, digamos assim, de fazer tantas cirurgias quanto a sua capacidade lhe permitisse. E o Lorival ficou famoso porque ele usava música como anestesia nas suas cirurgias. E entre os anestesistas dele estão alguns dos grandes nomes da música popular brasileira: Tom Jobim, Chico Buarque, Toquinho, Miúcha. Eu tive o privilégio de tocar flauta numa cirurgia que ele fez, e era uma coisa realmente impressionante, porque a pessoa ficava acordada, lúcida, e como se estivesse completamente anestesiada, no sentido do que estava sendo feito no corpo dela, porque ele operava, literalmente, cortava a pessoa com gilete, com faca, com tesoura, com o que houvesse à mão, e a pessoa ficava ali quieta, tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Só apontar uns pequenos... Para mim, repetindo o que eu sempre digo, Netuno é o grande significador da paranormalidade nos mapas, sempre. Nesses 3 que eu vou mostrar aqui, vocês vão ver Netuno em posições marcantes, ou com planetas pessoais, ou com ascendente, ou com algum dos 4 ângulos do mapa, ou fazendo ângulos marcantes com os planetas pessoais. O Lorival, perceba o seguinte: o Netuno dele estava na 12, no signo de Virgem, aí não cabe, digamos, falar disso como uma coisa individual, porque é um aspecto geracional, né? Mas formava um sextil absolutamente exato com Marte em Escorpião, que é um dos grandes símbolos dos cirurgiões. Uma pessoa que tem Marte em Escorpião pode vir a ser um bom cirurgião. Outra coisa interessante no mapa dele, ele era uma figura assim, muito polêmica, porque ele falava o que vinha na cabeça dele, não estava interessado em agradar nem desagradar ninguém. Libra com ascendente Libra, e a gente sabe que Libra é o signo mais associado com as artes e principalmente com a música, né? Então ele não só anestesiava as pessoas com música na hora das cirurgias, como houve um caso específico que a Miúcha foi testemunha, porque foi ela, digamos, a agente da questão, em que ele tirou um menino de coma numa cidade do interior de São Paulo, sem nem encostar a mão no menino, apenas fazendo com que a Miúcha cantasse na porta da UTI a música Maninha, que foi feita pelo irmão dela, pelo Chico Buarque. O rapaz estava numa coma profunda, que os médicos diziam que não tinha o que fazer, não havia o que operar, e ele chegou na porta da UTI com a Miúcha e um músico e falou para ela: toca aí Maninha. Ela cantou Maninha umas 4 vezes, e ele falou: legal, vamos para a casa da família, que daqui a meia hora ele vai acordar do coma. E meia hora depois o menino saiu do coma absolutamente recuperado, sem nenhum tipo de sequela, de lesão, nem nada. Célia do Carmo Ferreira da Silva, minha querida dona Célia, que alguns presentes aqui conheceram pessoalmente, era considerada pelo Chico Xavier a maior médium do mundo, e ela, aquariana como era, não gostava de refletores, não gostava de destaque. A única vez que isso foi dito na frente dela, em público, na abertura de uma das nossas reuniões de psicografia, parênteses, eu tive o privilégio de conviver e trabalhar, ajudar no trabalho dela durante 25 anos, de 1982 até 2007, quando ela faleceu. E a Célia tinha o mesmo dom do Chico, da psicografia. Só que ela tinha uma particularidade, que era a capacidade de receber dados, como números, endereços, telefones, CPFs, placas de automóveis, números de processos. E como uma boa aquariana que era, reparem, o aglomerado em Aquário, no meio do céu, Mercúrio oposição Netuno, e quando começavam a elogiar ela muito, ela dizia assim: escuta, se você está em casa com o rádio ligado
e toca uma música bonita no seu rádio, você vai bater palma para o aparelho que você comprou ou para o programador da rádio? E ela dizia, eu sei até que eu sou um rádio muito bom, mas eu não escolho as músicas nem decido a ordem que elas vão tocar, eu sou só uma máquina de repetição. E as informações que eu passo aqui para vocês, eu não estou adivinhando nada, eu não sou mágica, eu não sou maga, eu não sou adivinha, eu não resolvo nem a minha própria vida, então não tenho a capacidade de resolver a dos outros. Eu apenas sei repetir a informação que me chega. Se a informação não me chegar, eu vou ficar aqui olhando para vocês com cara de tacho. Ela era absolutamente desapegada de qualquer tipo de cultivo ao ego, uma boa aquariana também. Todos os jornalistas que a procuraram ao longo da vida dela foram recebidos por ela com o maior carinho lá. E ela dizia, tornem-se meus amigos e se esqueçam de mim no programa de vocês. O Augusto César Vanucci, Domingos Meirelles, entre vários outros. Reparem, é exatamente aquilo que eu falei. De novo, Netuno, sempre presente em aspectos de planetas, com planetas pessoais. O último exemplo é a nova geração de sensitivos. E quem aqui já ouviu falar no Matias? Bacana. Quem não ouviu falar, por favor, bote no Google Matias de Stefano, que vocês vão conhecer um dos mensageiros mais importantes dos tempos que a gente está vivendo. Esse garoto tem 26 anos de idade, nasceu simplesmente lembrando de toda a história do planeta Terra, desde que o planeta Terra era uma pedra. E fala de Atlântida, de Lemúria, de inteligências de outros sistemas que já passaram por aqui, como se fosse a coisa mais corriqueira do mundo. E faz um trabalho belíssimo que eu estou acompanhando já há 2 anos. Tive o privilégio de me tornar amigo dele. E ele diz que ele é um bibliotecário da Biblioteca Central do Universo. Aquilo que no hinduísmo se chama registros akáshicos. Então ele tem acesso aos registros akáshicos permanentemente e é um sensitivo de marca maior também, Netuno, na linha do horizonte. Repare o mapa dele que é muito interessante. Casa 8 e 12, mais povoadas, muita coisa em Sagitário, o Sol e a Vênus na 8, dezenas de trígonos e o Netuno cravado no ascendente. Quando ele estava para completar a peregrinação que ele fez em 2012, em que ele espalhou chaves de cobre pelo mundo inteiro, numa viagem feita na base da vaquinha, ele percorreu todos os continentes e terminou, ele distribuiu pelo planeta 51 chaves de cobre, de um formato que foi passado a ele pelos guias espirituais dele, e ele diz que são as chaves da nova frequência solar. E ele espalhou isso por todos os continentes, começando pela África, depois indo para a Oceania, depois indo para a Ásia, depois indo para a Europa Oriental, depois indo para o Oriente Médio, depois indo para a Europa Central, Islândia, Canadá, América do Norte, Havaí, América Central, América do Sul. E no dia 21 de dezembro de 2012, o dia do fim do mundo, ele passou no fim do mundo, que era a Antártica, entregando a 51ª chave. Matias, como vocês podem ver pela foto, é uma figura maravilhosa, tranquila, um leonino muito bem-humorado, que não tem também, como a Célia, sua oposta zodiacal, menor vaidade do que faz. Diz que os bibliotecários são seres extremamente aborrecidos, porque só falam em números e cálculos e informações. Mas se vocês virem uma palestra dele falando sobre a origem do universo, vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, eu não queria me alongar, eu trouxe só esses 3 exemplos para falar da relação entre astrologia e espiritualidade, principalmente astrologia e paranormalidade. Muito obrigado. E não é só isso, né, Valdemar? Tem o Edgar Cayce. O Edgar Cayce ele era astrólogo. Só que a astrologia do Edgar Cayce, quem não conhece o Edgar Cayce, ele era conhecido como profeta adormecido, né? Que ele dormia, prescrevia remédios, fazia curas à distância, falava de vidas passadas, fazia miséria, né? Dormindo. E fazia mapa, que legal, né? E essa relação é muito interessante porque ele acertava muita coisa e ele foi aprendendo a astrologia em transe.
É muito louco, né? Como é que o cara pode acessar essa coisa? Provavelmente, essa é uma hipótese que eu estou inventando agora, né? Mas provavelmente porque o cara acessa essa estrutura que faz parte de qualquer ser humano, que é, ao mesmo tempo, se você quiser chamar de arquétipos, ou se você quiser chamar de uma estrutura em comum genética, também, né? A postura, a dinâmica postural do corpo, isso é comum para qualquer ser humano, mesmo que você tenha nascido em Marte. Mas provavelmente era isso que ele fazia. Ele conseguia acessar esse elemento em comum e canalizava todo o conhecimento. A Biblioteca Central do Universo. A Biblioteca Central do Universo, que pode chamar de registro acástico, o que você quiser. Agora, eu vou pedir licença ao Ney, eu vou pedir para o Ney fechar, mas vou passar aqui para o Glaucio. Glaucio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta assim para te provocar. Posso responder aqui? Pode. É o seguinte, eu até cheguei a mencioná-la no começo, você é astrólogo védico, né? Mas você vive no Ocidente, você aprendeu primeiro a astrologia védica e depois mexeu com a ocidental, ou foi ao contrário? E como é que você trabalha com essa diferença toda, os resultados que você tem? Outro astrólogo que não seja védico vai chegar no mesmo ponto? Como é que é isso? Boa noite, gente. Obrigado. Olha só, eu costumo dizer que eu sou astrólogo, não védico, porque eu pratico astrologia. Eu sou geminiano, então eu gosto de tudo um pouquinho. Eu pratico astrologia tropical, eu comecei com astrologia tropical em 88, né, a nossa astrologia, e já fazia tarô, faço até hoje, mas não quero nem mencionar isso, porque estamos realmente diante do maior papa do tarô, que é o Ney Naif, indiscutivelmente, mas estudo tarô já há muitos anos, pratico, e faço astrologia védica desde 2000. Agora estou terminando a formação de uraniana e começando a formação de Ziwei do Sul. Então eu adoro astrologia, todas as astrologias. E é interessante, na minha jornada de 88 para cá, que eu tenho observado, eu pratico muito astrologia, mas a vida inteira eu fui muito ligado à magia. Então, já fiz de tudo um pouco, já estudei de tudo um pouco, já fui da Teosofia, da Rosa Cruz, da Seitinoe e de todas as outras. Então, gosto desse universo místico, mágico. E, preferencialmente, sou astrólogo védico justamente pela interseção da religião ou da magia com a astrologia. Eu decididamente acredito mesmo na reencarnação, muito embora aqui no Ocidente, os astrólogos aqui do Ocidente não tenham isso como premissa astrológica, e na Índia se tem. Então, eu acredito em coisas muito básicas que são da Índia. Já vivemos antes, né? Já viemos de lá. Primeiro. Segundo, tudo pode ser mudado. Então, o fascínio que a astrologia védica exerce sobre mim é a capacidade, e eu achei muito interessante quando o Carlos falou aqui, perguntou sobre o Pantáculo de Júpiter e um ou outro só sabia, e como ele mesmo citou, é verdade, isso é muito antigo. Isso é lá dos sumérios, caldeus, dos hindus, né? Então, eu acho muito interessante como que nós, astrólogos ocidentais, perdemos toda essas escolas antigas, justamente por esse pensamento muito mais científico, muito mais teórico, né? Acadêmico mesmo. E na Índia é interessante observar um mapa, olhar um mapa, e eles fazem bem essa junção entre magia e astrologia, porque pega o seu mapa, olha o que nós consideramos o seu karma, o seu mau karma, porque karma é amplo, né? E a partir dali prescreve gemas de acordo com os planetas, com a posição planetária. Cada caso é um caso. As gemas, elas são prescritas pelo tamanho da pessoa, quer dizer, a altura da pessoa, peso da pessoa, Sol, Lua e Ascendente, mansão lunar, que na Índia é muito importante, o zodíaco lunar. Então, tudo isso
o astrólogo, que também é gemoterapeuta, e geralmente na Índia os astrólogos são gemoterapeutas, os médicos são astrólogos. A astrologia é muito mais aplicada ao cotidiano do que é aqui no Ocidente. Então, essa questão de usar gemas, usar os mantras para deuses específicos. Se você tem um karma com educação, você vai aos templos da deusa Sarasvati. Se você tem um karma com dinheiro, você vai fazer puja, oferendas à deusa Lakshmi, e assim sucessivamente. Então usamos gemas, pujas, oferendas, Agnihotra, que é o grande ritual do fogo, e uma infinidade, e yantras, que ele citou muito bem, que são as figuras geométricas planetárias, ligadas também aos deuses. Mantras, inúmeros mantras, mudras. Então, a Índia tem essa capacidade de alquimizar, de pegar aquilo que, a princípio, aquele Plutão-Vênus, lá não tem Plutão, eu estou dando a nossa realidade aqui, aquele Plutão-Vênus, que vai tirar o seu dinheiro em algum momento da vida e vai atrair para você as figuras, vamos colocar, mais hilárias, né? Do planeta, mais engraçadas do planeta, você consegue alquimizar. E eu tenho, assim, inúmeros casos, na minha própria vida, na minha vida pessoal, na vida dos meus familiares e na vida também de inúmeros clientes, porque, como diz Márcia Matos, que eu amo e respeito profundamente, é minha mestra, ela sempre diz que cada astrólogo atrai o cliente que merece. E eu tenho clientes de 15 anos comigo. Então eu tenho, assim, uma galera que eu posso avaliar. E muita gente. Nunca fui um astrólogo ou um tarólogo de muita rotatividade. Então eu acompanho as pessoas, eu pego as pessoas solteiras, prescrevo rituais e tudo, elas casam, depois têm filhos, eu faço o mapa dos filhos, e quando separam, eu também falo, olha, acho melhor dar um tempinho agora, ou então esse sujeito não, enfim, eu vou acompanhando. E é muito possível, sim, aliar a espiritualidade, a magia, o nome que quiserem, a astrologia. E, por fim, tem um dado interessante que eu quero falar para vocês, que tem a ver agora com essa entrada de Netuno em Peixes, que está bem interessante para essa questão astrológica mágica. Quando eu comecei em 88, eu ainda era um menino. Bom, eu ainda sou, né? Por favor. Sou geminiano. Então, eu ainda era um menino e eu transitei bem por vários caminhos. E era muito interessante que as pessoas ligadas à magia, isso até bem pouco tempo, as pessoas ligadas à religião africana, ou as pessoas ligadas à magia, ou a outros segmentos desses títulos esotéricos, sei lá o nome que se dá, elas eram pessoas, aquilo era muito de departamento. Bom, eu sou isso e isso. E quem era ligado à astrologia também era só ligado à astrologia. Tinha algum interesse, às vezes as pessoas tinham um ou outro interesse em comum, mas não se dialogava como estamos fazendo agora, como vemos na prática agora. O que pouco tempo agora, uma grande escola de magia de Minas, de um cara muito conhecido meu, ele foi fazer um grande ritual lá, e eu disse assim para ele, eu falei, fulano, esse dia que você escolheu está horrível. O céu está horrível. Das duas, uma. Ou não vai dar ninguém nesse negócio, ou vai ser catastrófico. Acho legal você não levar adiante. Aí ele me disse assim, olha, os astros inclinam, mas não determinam. Aí eu falei assim para ele, olha, a magia, desde que a magia sempre usou astrologia. Você, mago, não conhece astrologia, não vai usar astrologia. Muito, né? Muito estranho. O fato foi que ele levou adiante, além de pouca gente, porque tinha uma lua Saturno poderosa, assim, que ia retrair bastante, foi um caos. Aí, agora, volte e meia e fala, quero fazer não sei o que tal dia. Será que tá bom? Aí eu brinco com ele e falo, compra o livro da Lua da Márcia Matos para você ler, porque lá tem todos os dias, certinho. Aí, mas é interessante. E agora, eu percebo que agora as pessoas realmente estão mais abertas, as pessoas que têm chegado a mim estão mais abertas,
E isso é muito bom, porque, na verdade, é o círculo, né? Começamos lá atrás tudo junto, depois veio Idade Média e Renascimento, com toda a separação, e agora volta tudo junto de novo, porque, como o Carlos colocou muito bem, é isso mesmo, é uma única coisa, dá para dialogar sim, e pratiquem magia com astrologia ou pratiquem astrologia com magia, porque dá certo. Tá bom? Eu estou lembrando ali que um dos slides que eu apresentei tinha uns exemplozinhos de geomancia, né? A geomancia está na raiz também do jogo de Ifá, né? É o jogo de búzios. É impressionante como é que o sistema é tão o mesmo que só muda a roupa, né? Que bacana. E o jogo de Ifá funciona muito bem, né? Quem está acostumado a jogar búzios vai ver que a coisa funciona muito bem. E ele é igualzinho a uma astrologia horária. O cara chegar a falar sobre os campos de experiência. É muito interessante. E aí, já que a gente está mencionando aqui as questões com saberes aparentemente muito diferentes, mas que têm correlações pela estrutura, agora eu vou passar para o Ney, que vai arrebentar a boca do balão. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer ao Carlos, ao Sinarge, pelo convite, por novamente eu poder estar aqui com vocês falando um pouco sobre o tarô. A última vez que eu estive no Sinarge foi em 98. E por coincidência, se é que elas existem, foi exatamente falando sobre esse mesmo tema. A palestra se chamava A Ordem no Caos Simbólico, onde abordava exatamente a união da astrologia, da numerologia, da cabala e do tarô, onde eu construí o tema e desconstruí esse tema. E eu acho muito interessante, quando eu cheguei à palestra hoje, o Carlos estava exatamente tocando nesse assunto sobre a cabala, o tarô, a astrologia, e achei muito significativo isso. Eu acho muito importante, todos nós que estudamos a arte oculta, a arte esotérica, de autoajuda, a astrologia, a tarô, numerologia, nós possamos entender as diferenças entre elas e também os tangenciamentos, aonde elas se diferenciam e onde elas podem também se tangenciar, onde elas se tocam. Qual o limite de cada uma? Então isso eu acho muito importante, também nós temos essa consciência, porque, óbvio, se você começar a pensar, tudo é tudo. Tudo é análogo. Então, se tudo é análogo, então vamos fazer só uma? Né? Não precisamos estudar tudo isso. Porque então existe todo esse saber sendo agregado. Se tudo é análogo, vamos ficar só com a astrologia então, e o resto a gente bane do planeta, não deixa mais ninguém estudar nada. O que acontece é que cada um de nós temos um saber nato, temos um dom, temos algo específico dentro de nós, que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. A astrologia, óbvio, existe o seu conhecimento básico. Porém, nós podemos associar ela à terapia, com os cristais, com os florais, podemos associar alguma coisa da numerologia, do tarô, enfim, nós vamos colocando saberes dentro dela. Então, nós não podemos também colocar que tudo é tudo. Então, tudo vai ter um limite. Nessa palestra que eu dei em 98 no Sinarge, e depois, mais tarde, ela fez parte do meu livro, meu primeiro livro, que foi Tarô, Ocultismo e Modernidade, foi uma trilogia sobre o tarô, ela faz parte desse livro até hoje, onde exatamente abordava o seguinte: primeiramente, nós temos que classificar todos esses oráculos. Esse é o primeiro passo. Porque senão a gente não vai entender quando é que eu vou a um tarólogo e quando é que eu vou a um astrólogo e quando é que eu vou aos dois. Né? Porque é óbvio que cada um de nós, tanto o tarólogo quanto o astrólogo, vai ter o seu limite também de aprendizado e seu limite também de orientação ao consulente. É por isso que eu sempre classifico os oráculos do ser e os oráculos do estar. O que é o ser da pessoa, o que é o estar da pessoa. Eu posso ser uma pessoa calma e estar nervoso. Eu posso ser uma pessoa muito ansiosa e nervosa e hoje estar calmo. Então nós temos que aprender a lidar com isso, primeiramente com a pessoa que está à nossa frente, com esse universo que nós temos que descrever, ajudar durante a consulta. Nós podemos, a partir de um mapa, o Mazinho falou sobre o Lorival Freitas, sobre a Célia do Carmo e Matias, falou sobre alguns aspectos de Netuno. Nós poderíamos, antes de conhecer essas pessoas, dizer que aquela pessoa seria um médium? Não.
Esse é o limite da astrologia. Porém, se a pessoa chega a um tarólogo e pergunta, eu tenho condições de ser médium? O tarô pode responder, talvez sim, ou talvez não. E algumas questões é mais simples com o tarô do que com a astrologia. Por exemplo, a pessoa, todo mundo teve essa experiência. A pessoa chega ao astrólogo, chega a vocês, e você vai, não conhece ela, pega o mapa dela, e vai analisar o mapa dela e ver os aspectos dela. E você começa a dizer, não, que você está num momento ótimo, trígonos maravilhosos, sextis fantásticos, olha, está sendo um trânsito, não sei o que tem de Júpiter, você tem que aproveitar. E a pessoa, não, nada disso, eu estou FODA. Então, ou seja, o que a astrologia não consegue identificar é como o cliente se encontra quando ele chega. Com o tarô nós podemos. Existem técnicas, existem metodologias, onde você, por exemplo, vamos supor, tem um método baseado nas casas astrológicas, então, nas casas zodiacais. Então, casa 1 representa o mental dela, o que ela pensa, refere-se a Áries, obviamente, mas o potencial dela naquele momento, que ela reflete e que aí adiante, você encontra logo de cara, numa primeira consulta, um pendurado ali, um arcano 12. Então você já sabe que ela está com dificuldades, você sabe que ela está com pensamentos utópicos, que ela está realmente idealizando a vida e não sendo nada prática. Agora, se você só pega o mapa dela, você não tem condições de ver isso. Mas essa mesma pessoa que foi ao tarólogo, que estava de pendurado na casa 1, ela também queria saber se ela iria casar nos próximos anos. Também é falho o tarô nesse ponto. Aí entraria a astrologia. Ver os trânsitos, progressões de tendências da vida dela, daqueles próximos anos, ela abrir ou não esse campo a ela. Os oráculos eles vão se complementar. Não dá somente para um e não dá somente para outro. Eu comecei estudando astrologia no final da década de 70. E óbvio, sou daquela época que não existia computador, era tudo na base do cálculo, o que eu agradeço até hoje isso, ter esse aprendizado. Porque hoje, como sai tudo pronto, as pessoas às vezes não têm noção de onde começar a falar sobre o mapa. Não sabe quais os pontos principais daquele mapa, porque ela tem um impacto simbólico muito forte. Ao você pegar no computador o mapa, você tem tantos aspectos, qual é a sua tendência? Ver os pontos negativos. Aí sua tendência é ver onde estão os problemas, onde está o Plutão, onde está o Urano, quais as configurações que ele faz, se esquecendo que muitas vezes esses aspectos podem estar sendo anulados, ou até tem outros aspectos mais valorizados que ele, e não vai ser tão importante na vida da pessoa. Quando a gente faz o mapa na mão, a gente consegue construir isso. A partir das casas, ascendente, descendente, os planetas vão se conversando, você vai calculando os ângulos, então você vai construindo um saber. Então, quando eu conheci o tarô, no começo da década de 80, eu comecei a ter uma facilidade muito grande para interpretar a consulta. Abandonei o tarô, abandonei a astrologia e fui... tarô não abandono nunca mais. Abandonei a astrologia e comecei a estudar o tarô. E realmente eu tive muita facilidade de interpretação dos símbolos. Quando surgiu a era dos computadores, foi no começo da década de 90, eu tive acesso a comprar meu primeiro computador, aquele MMX da Gradiente, com fita cassete. Né? Então eu falei, nossa, agora eu posso fazer os cálculos, tirar o mapa, que era 3 horas fazendo o mapa, né? E 15 minutos de consulta. Era bem assim, né? Você demorava mais fazendo o mapa. Então, quando veio os computadores, eu voltei novamente com a astrologia. E aí eu comecei a perceber essa diferença. O que você poderia extrair do tarô e o que você poderia extrair da astrologia. Então hoje, o que eu faço? Quando é a primeira consulta, eu faço uma coisa básica do mapa natal e vou exatamente trabalhar no tarô as questões dela, o que ela está querendo. Porque no mapa... não tem como você entender quais os traumas e os conflitos e os desejos que a pessoa traz para você naquele momento da consulta. Não tem como. Como só a consulta de tarô, não tem como eu entender o universo da pessoa, a alma dela. Como é que eu vou entender a alma dela? Com o tarô não dá. Com o tarô só dá para entender como ela está, não como ela é. Então aí que há a complementação. Então por isso que eu separo oráculos do ser, astrologia, numerologia, quiromancia,
são aspectos do saber humano que lidam com a personalidade, com as tendências, com as características, e são oráculos estáticos. Aí vem a questão, a astrologia é estática, o mapa natal é estático. Quem pode mudar o mapa natal? Ninguém. É aquilo o resto da sua vida. Você tem que trabalhar aquilo, lidar com aquilo, blá, blá, blá. O que é dinâmico, obviamente, vai ser os trânsitos e progressões que você pode ou não viver ou entender. Óbvio que cada um vai ter sua experiência. Por exemplo, o que faz uma pessoa que nasce na mesma maternidade, no mesmo dia, uma mora na periferia e uma mora na Zona Sul? Qual mapa pode ser mais potencializado? Vai depender da família. Eu sei que todo mundo pensou, quem mora na Zona Sul vai ter mais chance. Não. Vai depender da família. Vai depender do contexto social dela que ela vai se evidenciar. Então, ou seja, mesmo com o mapa natal igual, podemos ter um resultado absolutamente distinto, diferente. Uma vez eu vi uma palestra com o Otávio, onde ele mostrava um mapa de Carlitos com... Hitler, exatamente, e Chaplin. Hitler e Chaplin. E praticamente são idênticos. Como é que antes de você saber dos dois, você iria trabalhar? Uma vez eu analisei o mapa de Grit Crowley, voltando à questão do magista Crowley. Se você analisar o mapa dele sem saber que é ele, é um santo. Não, é um mapa de santo. Você fala, essa pessoa veio a contribuir a coisa para o universo. E ele veio a contribuir para a questão mágica, porque ele veio romper com muitas questões da magia enoquiana, muitas questões do patriarcado. Ele começa a dar mais valor à mulher do que ao homem. Ele passa a trabalhar a questão para romper com a misoginia. Ele tem um trabalho muito interessante, porque ele revive o culto a deusa Ísis. Tudo isso que esses movimentos de Wicca que vocês veem hoje, tem essa sementinha do Crowley lá, onde ele começa a resgatar o poder da mulher. Então vem a magia sexual, vem uma série de coisas que está na mão da mulher esse poder. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ver essa questão desses mapas, óbvio que todo mundo já viu e sabe, que não é uma potência. E na hora da consulta de tarô, você vê que nem sempre essa potência é evidenciada, você vê, claro, a questão do ser e do estar. E o estar a gente inclui o tarô, cartomancia de uma forma geral, que eu considero o tarô cartomancia também, a carta ciganas, búzios, runas, a geomancia. São aspectos que lidam com o estar da pessoa, com aquele momento que ela está vivenciando. Aquilo que ela pode, vamos supor, ter ou não ter naquele momento. Muitas pessoas não gostam de falar da palavra adivinhação, mas a astrologia horária, a astrologia eletiva é uma adivinhação, quer queira, quer não. Você está... até anotei aqui uma coisa bonita, né? Sistema mágico racionalista de construção de realidades. Nossa Senhora, eu vou me... Nossa, não, fantástico. Vocês precisam deixar isso anotado, porque realmente, assim, maravilhoso. Era isso que eu falei que ia te sacanear. Não era o que você falou do tarô, não. De vez em quando baixa o santo. O que você falou do tarô está absolutamente certo, porque o tarô, nós podemos trabalhar o tarô no aspecto da previsão, que é o mais conhecido, no aspecto do autoconhecimento, quem estuda tarô pode conseguir entender alguma coisa de si, a parte da magia, que é muito usado na Europa e Estados Unidos, muito pouco usado no Brasil, e a parte de meditação. Então, os símbolos do tarô, nós podemos ter diversas possibilidades de uso dele. E aí o que entra? Entra a Cabala, porque a Cabala utiliza letras e símbolos e glifos astrológicos. A Cabala deu essa união entre o tarô e a astrologia. Ela é a responsável por essa união no século XIX, nas mãos de Levi, Eliphas Levi. Foi a primeira pessoa na história, em 1854, a escrever um livro associando o tarô à cabala e, consequentemente, à astrologia. E, a partir daí, uma segunda pessoa, MacGregor, aí entra o tarô de Crowley, também associando. E apenas ele falou sobre o tarô de Crowley, sobre a magia, que é possível. Poucas pessoas sabem, mas o tarô de Crowley ele foi feito para ser monografias da Otto. E ainda é usado até hoje. Essa parte profana dele, porque caiu em domínio público, então realmente o pessoal publica o tarô à vontade. Mas ele foi criado originalmente para ser um estudo monográfico, para trabalhar dentro de magia, dentro da fraternidade. Ele não foi um tarô criado para o oráculo, para as previsões ou orientações profanas, como qualquer outro tarô. Mas hoje ele também está inserido nisso. Porque uma vez que você tem aqueles símbolos característicos
mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador, enfim, todas as imagens arquetípicas relativas, você pode usar o tarô, sim, tanto para a magia, quanto para a meditação, quanto para o oráculo e as previsões que vocês possam. Então, o que eu acho assim, importante entender é que, assim como a astrologia e o tarô, é como qualquer outra profissão. Você tem, vamos supor, o psicólogo, ele vê a parte básica e depois cada um vai se especializar. Um é junguiano, outro é freudiano, outro é lacaniano, e um dá na cara do outro depois, né? Então não é diferente entre nós. Tá? Entre os astrólogos, astrologia não sei o quê, astrologia não sei o quê, não sei o quê. Então tem diversas correntes que um vai criticando o outro, mas no fundo é igual como qualquer profissão. Cada um vai se especializando. Então o que eu acho interessante é esse respeito, essa união, e a gente possa trocar essas informações, pelo menos com uma certa reserva ou respeito, mas o importante é sentarmos e dialogarmos. Até onde os oráculos eles podem se tangenciar, até onde eles podem conversar entre si, e até onde eles não podem. Então, isso eu acho importante sempre fixar. Okay? Obrigado, Ney. Assim, eu vou abrir aqui para perguntas, mas antes só fazer um comentário muito rápido, não vou tomar muito tempo. Eu tenho muitas concordâncias e algumas discordâncias, o que é muito bom, né? O conhecimento está vivo. Mas assim, a discordância principal é, sim, a astrologia consegue, sim, verificar o estado em que a pessoa está. Eu faço isso. Sim. Quando a pessoa chega no consultório, a primeira coisa que eu faço antes de ler o mapa natal, eu boto um mapa horário, você está sentindo isso, você veio trazendo isso, faz 2 meses que a coisa está ficando assim, 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 assim. E vou descrevendo, com detalhes. Tá? Então, a astrologia faz isso sim. É claro, tem limite. Isso aí não tem a menor dúvida. Cada sistema tem o seu limite. E o que faz com que os sistemas funcionem é a adequação que você, intérprete, faz com aquele sistema. Aí ele vai funcionar com uma beleza. É claro que eu me adequei muito, muito mais à astrologia do que qualquer outra coisa. Né? O Ney se adequou muito mais ao tarô. E é claro que o nível de limites que ele tem com o tarô é muito menor do que eu tenho. Em compensação com a astrologia, é diferente. Agora, as interseções elas são muito maiores do que a gente pensa. Dentro das minhas leves e saudáveis discordâncias, está aí. As interseções são maiores. Tem mais penetração entre os sistemas. Tá? E é aquela coisa que ele falou. Os sistemas podem dialogar muito mais. Tá? Bom, estou abrindo aqui para perguntas. Quem quiser, por favor. Tem até o microfone para levar. Alguém? Como assim ninguém? Só tem certeza? Ninguém tem dúvida? Que bom. Oi. Qual a diferença da magia branca para a magia negra? Legal. Dá o microfone aí. Quem vai responder? Posso ser eu? Magia é magia. E ser branco ou negro é uma classificação que se dá com cara de cristianismo ortodoxo. Né? Nem ortodoxo, qualquer cristianismo é assim, vagaba. Né? Não tem magia negra. Magia sexual era considerada magia negra. Muita gente considera magia negra aquele pensar mal, né? Fazer alguma coisa para prejudicar alguém. É só energia, igual a energia elétrica. Você bota o dedo na tomada, dói pra caramba, né? Liga um ar-condicionado quando está calor. É a mesma energia. Então depende de como você usa. Magia é magia. Seja você usando um daimon, que é o famoso, entre aspas, demônico, não é demônio coisa nenhuma, daimon é uma entidade, é uma força, é uma energia telúrica, ou você usando o que você chama de anjo. Daimon e anjo, assim, ó, o negócio é muito juntinho. Tá? Então não tem essa denominação maniqueísta de negra e branca é uma coisa que inventaram, né? É mais popularesco do que efetivamente usual. Ainda nesse aspecto só da magia, é interessante, será que uma mãe que quer o bem do filho e odeia a nora, né? Ela está fazendo uma magia para o bem dela. E por fim também é o seguinte, qual é a diferença do bom ou mau astrólogo? É o caráter dele, óbvio, conhecimento os dois têm igual.
A mesma coisa é o mago. O que diferencia é o caráter. Mazinho, achei muito interessante quando você falou do Matias e falou das 51 chaves. Né? E aí, bem, ainda que Quiron seja motivo de polêmica até hoje entre os astrólogos, acho interessante essa referência das chaves com Quiron. E o ciclo de Quiron leva 50 a 51 anos. E, de uma certa forma, eu acho que Quiron abre uma ponte para a gente entender esse final de passagem de Era de Peixes para Aquário, enfim, e toda essa relação forte que Quiron tem tanto com o signo de Virgem como com o signo de Peixes. Enfim, apenas como comentário para estar ilustrando o que você vê dessa analogia, se faz sentido, até porque você conheceu de perto o próprio Matias. Jimmy, primeiro obrigado por lembrar essa história de Quiron, que é bem interessante. Eu não sabia de cabeça o ciclo dele exato, mas pega 50, 51 anos, né? Uma coisa interessante que o Matias fala, né? Ele diz, na escola a gente aprendeu que o tempo é linear, né? Hoje, amanhã, depois, presente, passado, futuro. E ele fala no tempo circular, que na verdade todos nós trabalhamos, seja com tarô, seja com astrologia, principalmente com astrologia do ponto de vista visual da mandala, a gente sabe que a vida é feita de ciclos, né? Matias nunca mencionou propriamente Quiron. Ele menciona muito a astrologia, está nos livros dele, né? Confirmando aquilo que todos nós sabemos, que quando a gente programa uma vinda a esse mundo, a gente escolhe o melhor momento para que as configurações estejam apresentadas para a gente poder realizar o que a gente se propôs a fazer, né? A astrologia é um dos elementos básicos do livrinho dele, Viver na Terra. Ele escreveu 2 livrinhos de 40 páginas, 2 livretos, chama-se Viver na Terra, um guia prático, e Viver no Universo, um guia prático. É simples assim. Não tem mais do que 40 páginas e é sensacional porque fala da economia, fala da política, fala da astrologia, entre os elementos fundamentais da coisa. E, nesse caso, eu só posso te agradecer essa menção porque é muito interessante. Tem um detalhe nessa coisa da distribuição das chaves, né? Porque ele explica que os ciclos do próprio planeta, ele chama de Kundalini da Terra. A energia vital da Terra percorre os continentes num determinado ritmo e, atualmente, essa energia está se instalando na América do Sul. Né? Então ele diz, pode ser porque por causa do Papa, por causa da Olimpíada, por causa da Copa, o mundo inteiro está voltado para a América do Sul nesse momento. E vai estar cada vez mais, porque o ciclo da vida está se instalando aqui. A gente sabe de mestres orientais que já estão morando aqui na América do Sul há 20 anos, que eles já sabiam disso há muito tempo atrás. Né? E, então, dessas 51 chaves, 25 foram colocadas nos outros 5 continentes. 25 na América do Sul e uma na Antártica. Porque a questão toda que ele explica é que a mudança que está acontecendo não é apenas no planeta Terra, é no nosso sistema planetário. A chave, ele chama as chaves da nova frequência solar. E você está me dando material para estudo mencionando essa questão de Quiron, que eu vou dar uma olhada. E a outra coisa que ele explica, ele fala do nosso grande ano, 25.920, 26 mil anos, né? E menciona que nós estamos agora exatamente na metade de um ciclo de 13 mil anos, onde aconteceu a destruição de Atlântida, que foi há 13 mil anos atrás. Nós estamos na outra metade agora dessa ponta do lado de cá. Começando um outro ciclo de 26 mil anos, mas nós estamos na metade do ciclo de 26 mil anos que está associado com a destruição de Atlântida. Obrigado, Jimmy. Eu só gostaria que você me passasse os dados do Matias, porque eu não sei direito. Matias nasceu em 4 de agosto de 1987, às 3 horas e 15 minutos da tarde, numa cidadezinha chamada Venado Tuerto, na Argentina, que quer dizer viado vesgo. Tem uma estátua lá do animal lá no meio da praça. Por que ele era vesgo, eu não sei. Genética. Deu para anotar?
Tem mais aí. Eu queria fazer uma pergunta para você, Carlos. Tá. É o seguinte, eu Tá queria desligado, saber... tá desligado. Tá ligado. Eu queria saber a sua opinião a respeito da astrologia como fonte de autoconhecimento. No sentido de você se conhecer profundamente e, através desse autoconhecimento, você poder se tornar uma pessoa melhor, você poder crescer, evoluir, enfim. Acho que não só eu, mas todo mundo aqui pode responder isso muito bem. Mas a astrologia, o que acontece com a astrologia? Vou fazer uma volta um pouquinho grande, mas muito rápida. É Áries Virgem, muito rápida. Mas, veja, na origem dela, ela é feita para gerenciar coisas práticas. Ela é empírica. Uma coisa feita assim, isso aqui está acontecendo isso, tem um negócio ali, beleza. Então vamos catalogar esse negócio depressa. Tá? Só no século XX e durante a Idade Média, com todos os sistemas de gerenciamento, de transformação, de alteração de estado de consciência, né? Na Idade Média você tem isso, no Renascimento você tem isso, mas é só no século XX que você sistematiza a coisa com cara de psicologia, especialmente a psicologia arquetípica. Então, para mim, é até assim, muito, muito claro, muito nítido, né, que a astrologia serve, sim, óbvio, como um sistema de autoconhecimento profundo, eficabilíssimo, né, é tão eficaz que às vezes eu atendo pessoas que estão fazendo terapia há uns 15, 20 anos, aí eu estou falando um monte de coisa, a pessoa regala o olho e fala assim, mas eu levei 15 anos para descobrir isso, você faz em 5 minutos? Eu falo, não, mas o seu terapeuta pode te acompanhar, né? A menos que você queira um acompanhamento aqui, mas essa é um limite que a astrologia, uma consulta astrológica não pode dar, né? É uma coisa que eu não posso te dar numa consulta só, tem que ter acompanhamento, o terapeuta é que vai fazer. Mas ela é, sim, um instrumento de uma ferramenta fabulosa de autoconhecimento. Porque às vezes a gente fala, e na consulta, o que é mais legal é quando a pessoa discorda. Eu não sou assim, não. Né? Quando a pessoa resiste, desconfia, porque às vezes ela não pode não ser exatamente como você está descrevendo, mas ela tem um pezinho aquilo ali, ainda mais taurino, né? Taurino nunca é nada, nunca acontece nada com touro, né? Está caindo um muro de tijolos na criatura, está acontecendo isso, não estou sentindo dor ainda, não sangrou, então tá. Então você descreve, você faz com que ela entre em contato com a própria contradição para ela poder conhecer aquilo, e não é só ler o símbolo, mas fazer com que a pessoa enxergue. Né? É um trabalho, tem um processo no atendimento. Isso. Assim, é um instrumento fantástico. Eu estou aqui me lembrando de uma entrevista do falecido Eduardo Mascarenhas, né, que foi um grande psicanalista. Quando perguntaram a ele uma vez a respeito de astrologia, ele falou, olha, eu não sou especialista na matéria, claro, movido por curiosidade, fui um dia fazer uma mapa astral e eu fiquei muito impressionado com o que o astrólogo falou para mim, porque eu, como terapeuta, levaria mais ou menos uns 2 anos de terapia com o cliente para chegar àquelas conclusões que a pessoa chegou ali em 1 hora de conversa comigo. Isso é muito comum com a gente, muito comum. Eu não sei se vocês todos concordam, porque vocês falaram muito em magia, e eu adoro essa palavra. O Junito Brandão, num curso que ele dava aqui, nesta sala, e que eu fiz durante 8 anos com ele. Nossa. E ele dizia muito que a palavra magia, que vinha do grego, queria dizer descoberta. Mago é aquele que descobre os seus poderes. E que o povo vai atrás dos magos porque eles já descobriram algum poder e podem passar para eles. É como se fosse um cara que ajuda, não é um mágico. O mágico é aquele que faz brincadeira em festa, que me irrita muito, aliás. Mas o mago é isso tudo aí. Vocês todos, nós todos, estamos estudando para quê? Para ser mago. E além do mais, não se esquecendo do título, né? Hermes Trismegisto, 3 vezes mago. 3 vezes mestre. Eu queria só contar uma pequena passagem, desculpe, só um minutinho, que aconteceu com o Matias na véspera exatamente do dia 21 de dezembro. Eles estavam em Ushuaia, na Patagônia,
se preparando para embarcar para a Ilha Rei Jorge no dia seguinte, na Antártica, quando eles iam entregar a última chave. E começou tudo a dar errado. A chave não chegava, a chave estava em Buenos Aires, na mão do artesão que confeccionou as 51 chaves, e o artesão deu uma de Senhor dos Anéis e não queria entregar a chave a não ser nas mãos dos Matias. E o tempo estava horrível na Argentina, os aviões não conseguiam decolar para chegar em Ushuaia. E o aviãozinho que ia levá-los no dia seguinte até a Ilha Rei Jorge estava com defeito. E o meu filho mais velho estava lá com ele. Eles estavam num hotel e, de repente, ele juntou 9 mulheres, chamou, botou elas num canto e falou: façam o que vocês quiserem, de preferência riam muito. E ele foi para um outro canto do salão ficar quietinho. Meu filho, sendo meu filho como é, ficou de olho nele porque sabia que alguma coisa ia acontecer. E, de repente, ele caiu duro para trás. Duro não, mas ele entrou num transe. E, quando meu filho chegou para ampará-lo, ele começou a falar com o Gabriel em inglês arcaico. Era uma pessoa que todo mundo conhece o nome, Merlin. Quem? Merlin. Amado Merlin. Se falaram em mago, eu me lembrei disso. E o Merlin falou: é assim mesmo, quando uma missão está prestes a se cumprir, a escuridão vem para tentar atrapalhar, isso faz parte do jogo. E o Matias fala uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz: não existe nada mal no universo. Né? E o Merlin começou a dizer: olha, é assim mesmo, mas não se preocupe, amanhã eu vou estar esperando por você na Antártica, vai tudo dar certo, vocês vão chegar lá amanhã direitinho. Quando acabou essa incorporação, essa canalização, seja lá o nome que vocês queiram dar, a chave chegou através de um piloto de um aviãozinho que estava esqueço o nome da cidade agora, no meio do caminho lá esperando. O aviãozinho que ia levá-los funcionou. E quando eles pousam na Antártica, que abrem a porta do avião, tem um cara com a barba branca até aqui dizendo: eu sou o seu guia. É um ambientalista chileno chamado Alejo Contreras, que mora no Polo Sul há 30 anos. E quando ele falou: eu sou o seu guia, o Matias, que é muito brincalhão, falou: Merlin! E o cara falou: o quê? Ele falou: não, depois eu explico. E mais um detalhe, gente, ele levou 3 homens, 3 mulheres. Só cabiam 6 pessoas no avião, fora o piloto e o copiloto. Uma brasileira, uma argentina, uma espanhola, um argentino, um peruano e um boliviano, se eu não me engano. O peruano é um cantor de música de reggae, tem aquele cabelo enorme, e quando o Matias convidou ele falou: não, eu tenho que ir para a Rússia, eu não tenho que ir para a Antártica, eu tenho que ir para a Rússia, eu tenho uma intuição me levando para a Rússia. Quando eles pousaram na Antártica, os pilotos disseram: vocês têm 1h30 para fazer o que vocês têm que fazer, que depois a gente tem que ir embora. Aí eles fizeram o ritual da entrega da chave. Quem entregou a última chave foi a brasileira, a menina de São Paulo, maravilhosa, chamada Vanessa. E eles fizeram todo o ritual e disseram: bom, vamos embora, né? Que pena, nunca mais a gente vai ter oportunidade de vir num lugar desse, vamos passar aqui 1h30. Aí voltaram para o avião. Entraram dentro do avião, o avião começou a taxiar na pista, no finalzinho deu uma freada, falou: acho que a gente está com probleminha, peraí, vamos tentar decolar de novo. Tentaram decolar uma segunda vez e falou: desculpa, a gente vai ter que ficar aqui até amanhã. Aí todo mundo dentro do avião pulando de alegria. E o piloto não entendeu nada. Aí eles foram se hospedar na base chilena, as bases são todas muito próximas. Eu não sei se vocês sabem, mas o que a gente chama de Antártica não é onde ficam as bases ficam na Ilha Rei Jorge, que é a ponta da península da Antártica. Na Antártica, propriamente dito, não tem nada. É um lugar completamente inóspito nesse sentido. E aí a base chilena é junto da base russa, eles foram visitar os russos, lá é tudo uma camaradagem enorme, né? Todo mundo interage, não tem essa divisão que existe aqui na parte equatorial do nosso globo. E os russos disseram: nós temos uma capela ortodoxa aqui. Então eles descobriram uma capela feita de madeira. Descobriram não, foram visitar. Uma capela que é a coisa mais linda que vocês podem imaginar, cheia de ícones bizantinos. E o Matias reconheceu lá todos os sinais de toda a peregrinação que ele tinha feito, e o Rastafari ficou doido, falou: é aqui que eu tinha que estar. Legal. Gente, só mais essa pergunta agora, porque a gente já está encerrando o tempo. Tá? Me perguntar e responder vai dar certinho. A pergunta para a mesa, então, assim, nesse tópico ainda de magia, que se vocês pudessem falar alguma coisa a respeito de magia, karma e livre-arbítrio, ou o medo de
fazer magia, criar karma, e se é um karma roxo, cor-de-rosa, laranja. Existem algumas leis no universo, talvez não sei se é a lei do karma, ou a lei da nossa vida, ou a lei espiritual. Eu sei o seguinte, se livre-arbítrio fosse tão bom quanto pregam, todos nós seríamos muito felizes. Todos nós estaríamos casados, muito bem casados, todos nós estaríamos ganhando o que nós desejaríamos, trabalhando onde nós queríamos. Se magia fosse tão boa e tão poderosa, todos nós teríamos tudo. Acontece que existe um limite para o livre-arbítrio, e o limite para a magia, e o limite para o karma. Para a gente... Se Macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Se Macumba ganha... Se o Campeonato Baiano terminava empatado. Exatamente, sempre terminava empatado. Então, o que acontece? Nós temos que entender também, agora que você tocou bem na questão do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio nosso, ele é até um ponto. Tudo na sua vida é livre-arbítrio, obviamente, mas você também tem as consequências desse livre-arbítrio. Então, uma vez que você, vamos supor, xinga uma pessoa ou trai uma pessoa, foi livre-arbítrio seu xingá-la ou traí-la, óbvio. Porém, existe uma consequência disso, existe a lei da causa e efeito depois disso. Aí já não tem mais livre-arbítrio. Como é que você vai dizer, não era isso que eu queria, você já traiu, foi sem querer, né? Foi sem querer querendo, né? E você já deu a mão na cara, já xingou, então como é que você vai retroceder? Não tem como, né? E a magia, ela funciona muito bem, sim, ela acelera os seus processos kármicos e espirituais, aquilo que realmente for de dádiva, aquilo que realmente estiver escrito na sua vida, eu acho que a magia pode acelerar, sim, muito. Se você, vamos supor, queria uma coisa acontecer daqui 3, 4 anos, alguma coisa agora, que estivesse na sua vida já para acontecer daqui 3, 4 anos, eu acredito que a magia possa trazer isso agora. Agora, se isso não lhe pertencer, você pode matar um boi na encruzilhada. Não lhe traz nada. Então, acho que tudo tem tudo. Volta a falar dos limites do oráculo, dos limites espirituais da nossa vida, do limite do nosso livre-arbítrio, do respeito um pelo outro, dos nossos karmas. Cada um tem uma missão. Não é isso que a gente sempre fala no mapa. Você tem uma missão, você tem isso, você tem aquilo. Então, aí também entra qual é a minha missão. E aí a astrologia pode, obviamente, lhe orientar muito bem essa missão. Agora, a magia... a gente deve, obviamente, orar, rezar, fazer magia, seja o que for, o que queiram fazer, enoquiana ou telemita ou qualquer coisa. Agora, o importante é sempre acreditar em si, né? Esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento é qual o limite do meu ódio, qual o limite do meu amor, até onde eu posso odiar sem destruir as pessoas à minha volta, até onde eu posso amar sem destruir a minha vida. Então, ou seja, isso é o autoconhecimento, porque todos nós vamos ter ódio e amor dentro de nós. E até que ponto eu posso controlar esse amor e até que ponto eu posso controlar esse meu ódio que surge, essa parte animal dentro de mim. Aí entra o meu livre-arbítrio também. Então, é um jogo muito complexo que só a idade traz. Por isso que eu digo, quanto mais idade, melhor nós somos. É como o vinho do Porto. Gente, infelizmente, a gente tem que fechar aqui, né? E a gente vai se ver amanhã com muito gosto, muito prazer. E eu quero agradecer imensamente a presença massiva de todo mundo. Muito bom, muito obrigado. E até amanhã. Estejam conosco aí. Gente, não, pera só um instantinho. Não vai embora ninguém, por favor. Não, o sorteio é no final do simpósio, tá? Porque esse sorteio, ele é feito para quem se inscrever no curso aqui da universidade. O que eu quero pedir a vocês, por favor, que vocês não esqueçam de vir com a pulseirinha. As pulseirinhas, elas são importantíssimas para a gente da logística, da produção, tá? Então, as pulseirinhas estão dentro das pastas, por favor. Não precisam chegar muito cedo, porque vocês já estão com os cadastros tudo bonitinho, com o material recebido, tá? A gente está esperando vocês amanhã lá em Copacabana. Beijo! Tá bom. Tá dentro das pastas as pulseirinhas. Tem gente que já tá usando a pulseirinha, ó. Guarda para amanhã, tá?
Tem pulseirinha hoje, amanhã, tá? Tem pulseirinhas aí, tá?